Boa noite! Hoje é dia de culto e nós queremos convidar você a participar conosco, exaltando o nome de Jesus, glorificando a Deus aí na sua casa. E eu quero saudar você com a palavra de Deus, o Salmo 103, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. E eu te convido nessa noite, a palavra de Deus te convida que você possa ser grato diante do Senhor. Traga à sua memória as bênçãos que Ele tem derramado sobre você, perdão de pecados, a cura das doenças, a provisão diária, e que essa seja a motivação do seu coração, de dar o seu melhor nessa noite de culto. Adore ao Senhor, reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar a tua vida. Mas seja grato diante de Deus. Leve a sua alma a bendizer aquele que vive, aquele que reina e aquele que tem o poder de mudar as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui mais uma vez nessa noite diante do Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus, que só Tu és poderoso. Nós nos rendemos a Ti agora, na situação em que estamos vivendo. Colocamos, Deus, as nossas ansiedades, lutas, as alegrias, tudo na Tua presença. Que nada nos atrapalhe de dar o nosso melhor e de exaltar o Senhor nessa hora de culto. Nós Te engrandecemos, Senhor, no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, onde nós estivermos. Nos leva nessa direção nessa noite. Nos abençoe, nós Te pedimos com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar aquele que vive, aquele que reina. Dê o seu melhor para Ele em adoração, em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões.
adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Senhor, estamos aqui, os teus olhos estão sobre nós, nós não conseguimos nos esconder de ti, o Senhor nos enxerga e queremos poder também te enxergar. Abre os olhos da fé do nosso coração, para que a tua palavra, além de entrar em nós, a gente possa ver a mão do Senhor estendida, fazendo com que a palavra produza, Senhor Deus, que ela gere vida, que ela transforme as vidas e que ela alcance, Senhor Deus, o propósito para qual ela foi designada. Que o Senhor Deus transforme a minha vida, a vida dos meus irmãos. Encha-nos, Senhor Deus, com a tua presença. Fala conosco, nos abençoa essa noite. Nós não queremos sair daqui, Senhor, sair, Deus, para longe de ti, mas queremos permanecer ligados ao autor da vida. Em nome de Jesus, abençoa a tua palavra e que ela chegue aos corações e que ela fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, querida igreja. A paz do Senhor seja sobre a vida de vocês. Estamos aqui para mais uma noite, mais um dia, mais um momento para cultuarmos e adorarmos ao Senhor. E por isso eu quero te convidar, você a se desprender de tudo que está na sua volta, que você possa parar. Se você não conseguiu adorar ao Senhor, você que está na sua casa, que você está no seu lar, que você possa agora pegar e olhar para a palavra de Deus com atenção e com carinho. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar nesta noite.
E eu queria começar essa palavra pensando a respeito das coisas nesses dias. Não sei se você percebeu, mas metade do ano já foi. Estamos já na segunda metade do ano. E a palavra de hoje tem a ver com o tema como você vê. E olhando para nós, eu quero que você olhe para isso. O que você vê aqui? Comente o que você, uns aos outros em casa, o que você está vendo aqui. Talvez você vai dizer, eu vejo um copo, ok? Mas esse copo está meio cheio ou meio vazio? Qual é a perspectiva que você tem visto este copo aqui? Como você está vendo as coisas ao seu redor? Qual é a perspectiva à sua volta? O que você tem observado? E essa noite nós queremos falar a respeito disso, da forma como nós olhamos para as coisas. A forma que eu e você olhamos é aonde nós vamos chegar. A forma que, como nós determinamos as coisas, nós vamos alcançar isso. Por isso nós precisamos entender e ter uma visão correta daquilo que está à nossa volta. Porque quando temos uma visão correta, nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, isso vai nos tornar pessoas vitoriosas. E assim vamos viver uma vida de fé. Em relação a como enxergar, isso a ciência explica como a cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmos, palavra cosmos, universo e visão. A forma que nós vemos o universo, a forma que nós vemos o mundo à nossa volta. E nós temos uma cosmovisão, tanto de nós mesmos, como do mundo à nossa volta e como de Deus. Porque você foi influenciado, você, desde o dia que nasceu, os seus pais têm ensinado, a sociedade aonde você foi, os amigos que você fez, a escola que você frequentou, isso tudo determina a sua cosmovisão, de como você vê as coisas, como você foi ensinado. E isso é muito importante nós olharmos, porque às vezes nós vamos ver para a nossa história, a gente acha que tudo está em volta da nossa história, desde o dia que eu nasci até o dia que eu morrer, tudo tem que girar em volta de mim, mas nós precisamos entender que nós estamos inseridos dentro de uma grande história, uma história que já começou há milhares de anos atrás, mas nós fomos inseridos, nós entramos nesta história. Jesus, a palavra diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós não sabemos quando começou e quando vai terminar. Ele é tudo, Deus é tudo. Mas dentro dessa história nós somos inseridos. E uma pequena parte de nós vive essa história. E sobre isso que eu e você queremos refletir esta noite. Sobre como nós estamos vendo as coisas. Em que perspectiva estamos olhando e observando as coisas à nossa volta. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo de 1 a 8. Enquanto você vai abrindo, eu quero fazer um panorama desta história, uma história conhecida, que é a história de José. José, um rapaz sonhador, que sonhou por 2 vezes, e 2 vezes que ele sonhou, nos seus sonhos ele viu os seus pais, os seus irmãos, prostrando-se diante dele. A interpretação do sonho era essa. E os seus irmãos ficaram bem bravos e ficaram bem loucos, disse, vamos dar um jeito nesse sujeito, quem pensa que ele é, o que ele acha que ele é o caçula, ele é o melhor de todos, vai governar sobre nós, sobre o pai, sobre a mãe, o que é isso? Ele é o último ali, nasceu ali e acha que vai dominar a casa, acha que entra no ônibus andando e vai sentar na janela, não é assim que funciona. E os irmãos dele, então dão um jeito nele, tramam um negócio, vê ele lá, e vendem ele para o Egito. A história, se você quiser, volte aos capítulos anteriores, leia, é muito interessante, porque José representa Cristo nas nossas vidas, na Bíblia, no Antigo Testamento. Então José é vendido, mas José tinha uma certeza, ele olhava para ele mesmo, ele sabia o que ele estava vendo, ele conseguia ver Deus agindo na vida dele. Depois ele chegou, foi comprado por Potifar, trabalhou, e por causa que Deus estava com ele, ele sabia que Deus estava com ele, ele prosperou na casa de Potifar, se tornando o governante daquela casa, o administrador daquela casa, e a mulher se engraçou com ele, a mulher de Potifar, a ordem era não tocar, e ele não tocou, e ela armou uma cilada, disse que ele queria pegar ela,
e Potifar lança ele para a cadeia. Lá na cadeia, então, ele poderia estar reclamando, olhando para a sua vida, para a sua história, dizendo: que isso que aconteceu? Olha, já fui vendido, me lançaram na cadeia. E lá ele prospera. Por quê? Porque Deus estava com ele, porque a visão dele era no Senhor, a cosmovisão dele, a visão de Deus na sua vida era uma certeza, não tinha dúvidas sobre quem era Deus e o que Deus tinha chamado, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Então José vai lá e interpreta o sonho de do padeiro lá, dos rapazes ali, lê a história, um era copeiro e o outro servia o rei, um foi restituído e o outro foi morto, e disse: lembra-se de mim, porque ele sabia que ele estava injustamente, mas nenhuma forma, nenhum jeito, ele reclamou enquanto estava lá. Então, até que o faraó tem um sonho, e daí trazem de volta, e o rapaz lembrou lá, o copeiro: olha, tem um cara na cadeia que pode interpretar os teus sonhos, chamam ele e ele vem, dá um banho, bom, discorreu, ele virou governador, por causa que Deus estava com ele, porque ele tinha a visão correta das coisas. E o que acontece? Que veio a fome, e 2 anos já de fome, a fome alcança a sua família desce ao Egito. E quando os seus irmãos chegam lá para comprar, ele identifica que os seus irmãos, ele estava diferente, vestido como os egípcios, por fora ele estava vestido como aqueles homens daquela terra, mas por dentro ele não tinha se corrompido, ele não tinha mudado, ele sabia quem ele era, ele sabia a visão que ele tinha dele mesmo e de quem Deus era na sua vida. Então ele planeja lá um jeito de trazer os seus irmãos, e chega este dia, este momento, e você que está aí, Gênesis 45, de 1 a 8, diz a palavra: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Os meus irmãos, seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém, queridos? Então nós olhamos para José, como ele vê essa situação, como ele enxerga a sua história. Queridos, ele saiu jovem, e ele já estava lá, já adulto, governando todo o Egito. Faraó, depois de Faraó, era José. Ele governava, ele mandava, desmandava, ele fazia o que ele queria, porque Deus estava com ele. Ele tinha a visão correta dele mesmo e de Deus, e nessa passagem fica claro como ele estava vendo as coisas. Talvez você está olhando para a sua vida, para a sua história, para este ano, e você está dizendo: já chegamos à metade. Se você não fez as contas, nós já vivemos mais tempos na pandemia do que todo ano já. Mas, meu irmão e minha irmã, você precisa olhar para o Senhor com os olhos do Senhor, ter a visão do Senhor sobre você mesmo e sobre Ele, porque é Ele que muda as nossas vidas, é Ele que muda a nossa história. E com essa história de José, eu quero salientar 3 coisas que nós vamos aprender, da forma que nós vamos olhar, para que eu e você possamos viver uma vida no Senhor, sem perder os olhos no Senhor. E a primeira coisa, é sempre nós precisamos olhar para o que ocorreu. O que aconteceu com você? Eu não sei.
Nós já falamos diversos cultos, você está aí na sua casa, ora vem a alegria, daqui um pouco bate talvez uma tristeza, um desânimo, você quer sair e não pode, você quer trabalhar e não consegue, a empresa te manda ficar em casa, ou a empresa te demitiu, ou não sei o que aconteceu com você, mas você está olhando as circunstâncias, e o que você está vendo? Como você está vendo as coisas? Qual é a perspectiva? Mas eu quero te dizer, você precisa enfrentar a realidade. Aquilo que aconteceu com você, seja uma vitória ou seja uma derrota, você precisa olhar para lá, você precisa superar isso. Porque se você não superar, você acaba morrendo na praia. Você nada e nada alcança. Você tem que olhar para o que aconteceu com você. E quando você olha isso, com os olhos e com a visão correta, com a visão de Deus, você, por meio da fé, se torna vencedor. Você nunca vai deixar de esquecer. José não esqueceu. No versículo 4 ele disse para os irmãos: a quem vendestes para o Egito? Vocês me venderam para o Egito. Ele não esqueceu isso. Ele poderia jogar na cara, ele poderia bater nos irmãos dele, prender, mandar matar, mas ele tinha alegria no seu coração, porque ele entendeu a visão de Deus para a vida dele, e a visão de Deus para a sua família e para a história, porque existia uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, seu pai. Como vai meu pai? Eu quero saber do meu pai. É isso que ele queria saber, porque ele tinha a visão certa. Não importa o que aconteceu de bom ou ruim com você, você vai usar isso como trampolim para avançar, para crescer na sua fé, para que você não venha desistir. E com isso você terá a visão correta do Senhor Jesus na sua vida e para que você foi feito. E quando você tem a visão correta, você deixa de olhar para o eu, para o seu umbigo, mas você olha para um todo, você olha além. Como diz a palavra lá no livro de Reis, 2 Reis, que Eliseu estava lá cercado, e Eliseu sabia que estava cercado. E o discípulo se apavorou, e aí ele disse: olha, maior, vão nos prender, eles estão aqui em redor. Eliseu disse o seguinte: calma, calma. E ora para o Senhor para que abra os olhos dele, para que ele veja. E quando ele olha, ele vê os carros, as carruagens de fogo em volta, e ele diz: maior é que estão com nós do que estão com eles. Maiores estão conosco. Por isso nós precisamos olhar para o todo, olhar para fora e tirar os olhos de nós só do que acontece conosco. Segunda coisa que eu e você precisamos entender e aprender com essa história: a visão do propósito. O propósito é maior do que nós. Como eu disse, começando dizendo, você, Jesus, Alfa e Ômega, princípio e fim. Ele criou todas as coisas, Ele está em todas as coisas, Ele é onisciente e onipresente, mas nós somos inseridos aqui, com um plano e um propósito de Deus. E o plano maior que Deus tinha para José e para a sua família era a preservação da vida, porque ele tinha essa promessa, e essa promessa Deus não deixou de cumprir. Por isso ele salva o seu pai, a sua família, que se torna uma nação muito grande lá na terra do Egito. Deus conservou a sua vida, e Deus usou a vida de José para isso. Muitas vezes nós temos esta visão distorcida de Deus. Quando nós olhamos para as circunstâncias, para o que está acontecendo conosco, a gente se abala, a gente se entrega, porque a gente tem a cosmovisão, a visão só nossa, só do meu eu, só o que está acontecendo à minha volta, e deixa de enxergar Deus, e deixa de ver o que está acontecendo lá na frente, e isso pode ser um problema. A gente, Deus só me deixa se ferrar mesmo. O que Deus está fazendo nesse meio, agora aí? Onde é que está Deus no meio dessa pandemia? Onde é que Ele está? Como é que Ele está vendo isso? Calma, meu irmão, Deus não perdeu o controle, Ele é soberano sobre tudo isso, sobre tudo isso que está acontecendo. Deus vê o todo, nós vemos uma pequena parte deste todo que nós somos inseridos. Você pode ser, pense numa linha de trem, ela sai de uma estação e vai até a outra. Talvez você já andou de Transurb aí, então você é um trilho, um pedaço do trilho nesta linha toda. Talvez não seja nem o trilho, seja um parafuso que segura o trilho, mas você está inserido ali. Você faz parte da história, você faz parte de tudo isso que vai acontecer. O Senhor criou esta linha,
e ele tem passado por essa linha, e você vai chegar num ponto onde você está. Ele está no controle. Precisamos identificar o propósito meu e você, o meu e o seu propósito nesta linha. Você está segurando, sustentando, você está fazendo com que o trem passe. Pense sobre isso, enxergue isso. Talvez aquilo que está acontecendo com você, os seus sofrimentos, as coisas que está atingindo você, é para que você possa entender e glorificar a Deus, porque Ele quer usar a sua vida com um propósito maior. Quando as coisas estão dando certo, fica muito mais fácil de nós reconhecermos a Deus. Deus tem me abençoado, Deus tem feito isso e aquilo por mim. Olha como Deus tem abençoado minha família, meus filhos com saúde. Mas e quando as coisas entram em dificuldade, quando fica difícil, quando falta? Parece que as coisas nos cegam e a gente não consegue ver Deus. E aí a gente questiona, onde está Deus nesta hora? Aonde está Deus? O que Ele está fazendo? Será que Ele está lá? Descansando, dormindo? Elias ainda provocou os profetas lá de Baal, dizendo, ele deve estar dormindo, de repente grita mais alto. O Deus deste século, o Deus deste mundo, o diabo, esses descansam, dormem, não estão nem aí para você, mas o nosso Deus soberano, Ele está conosco, e às vezes no silêncio dele, o silêncio dele fala conosco. Preste atenção, observa, tenha a visão correta das coisas. Terceira coisa que podemos identificar, nós não olhar pelo lado humano, mas sim pelo lado divino. Versículos 7 e 8 deixam isso claro. Ali diz o seguinte: Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos e olhamos pelo olhar natural, o olhar natural é o olhar humano, e o olhar espiritual é um olhar divino. Isaías 43:8 fala: fazeis sair o povo que tem olhos, mas não conseguem enxergar, e os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Dentro desse contexto que nós estamos vivendo, dessa palavra, da sua volta, como nós estamos vendo as coisas? Qual é a tua perspectiva a respeito de tudo isso? O que está acontecendo? Agora, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fica claro, algo para mim e para você, para identificarmos o que está acontecendo, para enxergarmos as coisas, para enxergarmos Deus, para ver na perspectiva de Deus. Nós temos que estar em Deus. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, diz a palavra de Deus, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meu irmão, você só vai enxergar com os olhos de Deus se você olhar para Deus, se você se render para Deus. Então Ele te dá a capacidade de você ver com os olhos dele, para você entender o que está acontecendo com você, o que você está enfrentando é por causa do Senhor, porque Ele te colocou neste trilho e você é importante. Ele sonhou, Ele projetou a sua vida. Não olhe com um olhar natural, porque o olhar natural, ele é egoísta, ele é individualista, ele só pensa em si, ele quer só ter o controle dele mesmo. Mas nós precisamos olhar com os olhos espirituais, o olhar natural, o olhar humano, o olhar para o nosso próprio umbigo. Normalmente ele acaba em reclamação, ele acaba em falta de fé, e com isso acabamos morrendo na praia. Mas a forma de olhar o correto é através dos olhos do Senhor, o olhar espiritual, o olhar divino. E aí nós vamos entender que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Meu irmão, a sua vida não está descontrolada, Deus está no controle. O teu carro não está sem freio, você não está ladeira abaixo sem freio, Deus está no controle, Ele governa, Ele sabe todas as coisas. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Todas as coisas. Não é uma coisa, outra, algumas. São todas. Sejam elas boas, sejam elas ruins, difíceis. Precisamos sair da nossa caixinha, da nossa forma de pensar, do nosso mundinho, do que está à nossa volta e poder enxergar como Deus enxerga, porque Ele já disse na sua palavra tudo o que ia acontecer, basta nós olharmos e prestarmos atenção e crermos na sua palavra. E assim nós vamos viver uma forma poderosa no Senhor, vencedores na fé, e aquilo que aconteceu com nós, seja de bom ou seja de ruim, porque muitas vezes nós vivemos no passado, tanto bom quanto ruim, aquilo precisa ser apenas um trampolim para nós projetarmos e sermos mais que vencedores no Senhor. E para nós concluirmos isso, Deus sonhou comigo e com você, meu irmão. Existe um propósito para mim e para a sua vida. Você não caiu no esquecimento, você não é obra do acaso, você não nasceu do nada, você nasceu para experimentar, para fazer parte desse projeto maravilhoso do Senhor. Meu irmão, você pense na linha do trem de novo. Você está lá inserido, o trem vai passar, você vai fazer parte dessa história, não importa. Lembre-se quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas estenderam os ramos, elas louvavam e adoravam a Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, você faz parte deste plano de Deus, mas você precisa olhar e enxergar com os olhos, com outra perspectiva. Lembre-se do copo. Então, como é que está o copo? Se você vai mudar a sua forma de olhar, está meio cheio, meio vazio? Não sei, mas eu quero ver pelo lado bom, ele está meio cheio. Deus está no controle, Deus é soberano. Deus vê com os seus olhos e nós queremos ver com os olhos do Senhor. Deus não esqueceu de você. Deus é contigo, homem e mulher valente, perseverem no Senhor, seja íntegro. Olhe para a vida de Jó. Jó, diz lá, Jó 1:1, homem íntegro e reto, homem que buscava e temia a Deus. E o que acontece com ele? Só desgraça. Mas em nenhum momento ele blasfemou, ele reclamou de Deus, ele permaneceu. E no final ele diz que agora eu te vejo. Antes eu só ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. E Deus restaura tudo na vida dele. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que metade do ano foi, mas não acabou o ano. Meu irmão, nós temos perspectivas boas e nós entendemos assim, porque se você está em Cristo, nada te separará do amor de Deus. Romanos 8 diz isso. Se você está em Cristo, nada pode te separar, nem fome, nada, nem perder casa, carro, não sei. Talvez você já perdeu, talvez você ainda está ganhando, mas olhe para o Senhor, Ele é soberano sobre a tua vida. Deus, Ele é juiz. Deus é Pai, mas não olhe apenas para o Deus juiz, o Deus carrasco, o Deus que vai castigar, mas que essa noite você mude os seus olhos e veja o Pai. A referência de Pai talvez que você não teve nessa terra, mas Deus é um Pai bem presente, e essa noite Ele quer envolver com os seus braços e quer poder te trazer para perto, quer sentir, quer ouvir as tuas lágrimas, quer ouvir aquilo que você tem para dizer para Ele. Ele te ama, Ele te abraça, Ele te cuida e Ele continua apostando em ti. Mesmo no silêncio, Ele aposta em ti. Essa semana meu filho me pediu ajuda para cortar uma madeira para ajudar ele a fazer um brinquedo. E eu ia prontamente atendê-lo, mas eu disse, tá ali o serrote, vai lá fazer. Mas como é que corta? Não. Ele já viu eu cortando, ele começou e eu fiquei observando, na rua, no frio, ele cortando. Daqui a pouco ele vem, pai, tá doendo o meu braço. Eu disse, não, vai lá, tu consegue, não desiste. Daí eu saí, quando eu voltei, ele tinha concluído o trabalho. Cheio de fita, emendado, cortou a madeira em 2 partes, mas ele concluiu. Daí disse, tu quer uma ajuda ainda? Eu disse, quero, então vamos fazer diferente. E aí eu fiz de outra forma.
Ele agradeceu, mas eu deixei ele fazer o que ele precisava fazer, aprender, olhar com os olhos dele, depois olhar com os olhos como os meus olhos, e ele ver o que era melhor e aprender o melhor. Deus quer te ensinar o melhor. Aprenda no Senhor. Eu quero orar com você essa noite, nesta hora onde você está, não importa se é noite, que tempo for, mas uma coisa eu sei, que você precisa ver as coisas diferentes. Talvez você está vendo o nosso culto chegar na sua casa e isso é tão bom. Talvez você já se acostumou a isso. Mas chegará o dia que a igreja estará aberta. Você vai querer vir para a igreja ou vai querer continuar em casa? Olhe para a sua fé, olhe do seu jeito. Não deixe de olhar para o Senhor, não deixe de amar o Senhor. Feche os teus olhos, vamos adorar a Deus, vamos buscar ao Senhor, vamos cantar esta canção ainda. Depois eu quero orar contigo. Vai colocando diante dEle, vai buscando a Ele, vai se entregando a Ele. Deixa Ele fazer algo na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Feche teus olhos onde você está. Coloca a mão no seu coração ou se abrace, recebendo o abraço do Senhor. Você vai sentir algo na sua vida, no seu corpo agora, porque Deus, Ele é contigo, meu irmão. Ele não tirou os olhos de ti, Ele confia em ti. Você faz parte do plano, do propósito dEle. Você foi criado para ver você diferente, para você ver que você é um homem e uma mulher que tem valor. E o que você está enfrentando é para Deus usar a sua história para transformar vidas, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui orando, Senhor, para que tudo aquilo que está acontecendo conosco, a nossa volta, aquilo que tem nos tocado, que tem chegado à nossa casa, chegado na nossa família, Senhor, nós não queremos olhar com os nossos próprios olhos. Senhor, ajuda, Senhor Deus, os meus irmãos, ajuda cada homem, cada mulher, Senhor Deus, cada pessoa que está, Senhor Deus, agora entregando a Ti, Deus, que ela possa ter uma perspectiva do Senhor, com os olhos do Senhor. Muda o seu coração, muda a sua mente, Senhor, derrama Teu Espírito sobre ela, enche a sua casa, enche, Senhor Deus, a sua vida, faça algo novo em nome de Jesus. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor, Deus, te revele a ela como um pai que ama, e que ela deixe de ver apenas este Deus juiz, esse Deus vingador, mas que essa pessoa receba o Teu carinho, o Teu amor, o Teu conforto. Meu irmão, olhe para o Senhor. Pai, envolve ele, cuida dele, cuida dela, cuida, Senhor Deus, de cada circunstância. O Senhor quer usar a tua história para abençoar muitos. Obrigado, Espírito Santo. Toca as nossas vidas, derrama sobre nós e nos dá
uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, que Deus te abençoe, que você viva essa semana intensa, que você saia da caixinha, saia da sua volta e veja Deus cuidando de você em cada detalhe, seja detalhe bom ou detalhe ruim, Deus está contigo. Entenda isso, que Deus te abençoe, tu e a tua casa. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe.